que ele falou, até tomei um susto quando eu recebi a ligação dele. Dele, no caso, é o Abel Ferreira. O próprio Abel Ferreira ligou para o Marlon Freitas para falar que o projeto, né, da temporada 2026... O Palmeiras segue ativo no mercado e, após fechar com Marlon Freitas, prepara um possível chapéu para contratar Savarino, titular do Botafogo. Abel Ferreira busca um meia criativo para dividir responsabilidades com Rafael Veiga e qualificar o setor ofensivo. Segundo Thiago Franklin, o Verdão entrou forte na disputa pelo venezuelano, que negociava com o Fluminense. A boa relação entre Palmeiras e Botafogo pode facilitar o negócio após acordo recente entre os clubes. Internamente, pesa a favor de Savarino o entrosamento com Marlon Freitas no meio-campo. O jogador pode ser negociado pelo Botafogo nesta janela. O Palmeiras ganhou força na disputa nos últimos dias. Um desfecho deve acontecer em breve. Tem xerife na área e de braços abertos para a torcida alviverde. Marlon, gostou, palmeirense? Olha, Marlon Freitas impacta o jogo e impacta vestiário. É um líder, grande sujeito que chega ao Palmeiras. Rafael Valente chegando aqui no Sport Center para trazer as informações do Palmeiras. Boa tarde para você, Rafa. Fala, Felipe, boa tarde para você, para o Jailson, para os amigos do estúdio, para o nosso fã de esporte, também um feliz ano novo para todo mundo. Tô voltando hoje ao trabalho por aqui, né? E o Palmeiras que ontem anunciou o primeiro reforço da temporada 2026, Marlon Freitas, como vocês já disseram aí no estúdio, meio-campista do Botafogo, capitão do Botafogo nas conquistas da Libertadores e do Brasileiro de 2024. 30 anos, um contrato de 3 anos com o Palmeiras até 2028, e o Palmeiras investiu cerca de 33 milhões de reais. A busca pelo Marlon Freitas faz parte de um plano da comissão técnica do Palmeiras de aumentar a experiência do meio de campo do time. Hoje o time, com a saída do Aníbal Moreno para o River Plate, hoje o Palmeiras tem no meio de campo, né, os possíveis titulares, né? O Martínez, que tem 26 anos, o Lucas Evangelista, que tem 30, e o Andreas Pereira, que também tem 30. Mas a gente lembra que o Lucas Evangelista ele passou por uma cirurgia em outubro e ainda não tem data para voltar a jogar. O Marlon Freitas chega então provavelmente para ser titular. Ontem já se apresentou aqui na academia de futebol, conheceu os novos companheiros e acabou sendo entrevistado pela TV Palmeiras. A gente vai ouvir alguns depoimentos que ele deu nessa primeira experiência com o Palmeiras. É uma oportunidade gigantesca na minha carreira, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, feliz de fazer parte da família Palmeiras. Tenho muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo não, ele já deu certo. Tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né? Fiquei surpreso, mas isso mostra a confiança. O mais importante é estar aqui, se entregar, né? E a escolha sempre vai ser do Mr. Abel, né? Eu estou aqui para poder ajudar meus companheiros, ajudar o clube a voltar às conquistas. Todo ano o Palmeiras briga para poder vencer, fiz a escolha certa. Eu também tenho essa fome, essa sede de vencer. Tá aí o Marlon Freitas, vocês notaram que ele falou, até tomei um susto quando eu recebi a ligação dele. Dele, no caso, é o Abel Ferreira. O próprio Abel Ferreira ligou para o Marlon Freitas para falar que o projeto, né, da temporada 2026 contava com o Marlon Freitas no elenco palmeirense. Só para dar um detalhe da pré-temporada do Palmeiras para vocês aí no estúdio, ontem os jogadores se apresentaram aqui na academia de futebol, dormiram na noite de ontem para hoje, realizam uma bateria de exames e amanhã, terça-feira, a primeira atividade com bola e com a presença do Abel Ferreira, que esticou um pouquinho as férias dele ali em Portugal, mas amanhã já está de volta e vai ser uma pré-temporada curtíssima, porque no sábado o Palmeiras já estreia no Campeonato Paulista contra a Portuguesa no Canindé, um jogo que possivelmente o Palmeiras vai entrar com muitos jogadores da base, viu, Felipe e Jair? Savarino no Palmeiras. Savarino no Palmeiras, Savarino no Fluminense, Savarino no Corinthians, Savarino no São Paulo. Vamos por parte aqui. Savarino no Palmeiras, surgiu ontem essa informação nas redes sociais, pelo Thiago Franklin, dando os créditos aqui, que o Palmeiras teria um interesse no Savarino. O que eu sei é que tem uma negociação avançada com o Fluminense. Como é que tá a situação do Savarino? Ele vai sair mesmo do Botafogo, Hernan? O que você tem de detalhes disso aí? O Savarino é outro jogador, inclusive, que está com esse problema do Martínez, né? Ele foi passar férias na Venezuela e não conseguiu voltar. Sim. Tá lá ainda, né? Por toda essa situação que a gente acompanha de perto, essa história, né? O que aconteceu no fim de semana de Estados Unidos, Venezuela e tudo mais, essa tensão política que a gente está acompanhando hoje e que reverbera no mundo inteiro. O Savarino ainda está impossibilitado. São Paulo não, Corinthians, até pela questão do transfer ban, é uma situação que fica secundária,
mas de fato o Corinthians tinha o Savarino como um dos jogadores ali mapeados para a negociação. A questão do Fluminense é uma negociação que já está acontecendo, inclusive envolve valores, envolve troca com outros jogadores. E a questão do Palmeiras, ela surge e eu enviei mensagem às pessoas do Palmeiras, estou aguardando para trazer aqui em tempo real essa informação de Savarino e Palmeiras. E é um jogador que é de uma posição que a gente tem falado que o Palmeiras está buscando. Está observando o Matheus Pereira, tem acompanhado essa situação. O Veiga é um jogador que ainda está sob contrato com o Palmeiras, mas a gente fala ainda porque é um jogador, né? Um movimento pode acontecer de Europa porque é o sonho dele. E desejado no mercado, o Grêmio tinha interesse também. Desejado no mercado. Então, assim, muita coisa ainda podendo acontecer dentro do Palmeiras e que, naturalmente, você tem um olho para um jogador com as características do Savarino. Mas, repito aqui, espero uma resposta em tempo real do Palmeiras, onde eu já enviei uma mensagem para trazer essa situação. O Palmeiras quer mesmo. Não quer, observou, sondou e tal. Porque eu sei que o chat está maluco aí com essas questões todas. Não, a questão do Savarino que eu tenho de informação, como eu falei, o Fluminense tem uma negociação avançada e que envolve a troca com o volante Wallace do Fluminense, ele iria para o Botafogo, mais uma quantia em dinheiro. Sim. Mas não está concretizada ainda essa negociação, entendeu? Até porque outros nomes saíram, outros clubes estão interessados no Savarino, que é um jogador que não teve uma temporada tão brilhante em 2025 como foi a de 2024, mas o Botafogo, no geral, não foi tão brilhante em 2025, né? Mas já que a gente estava falando de Palmeiras aqui, vamos atualizar as infos sobre o Palmeiras no Fala Fonte? Porque o Bruno Andrade tem um nome que o Palmeiras está de olho e nós três apuramos que tem uma saída certa. Uma saída certa no Palmeiras, que é do zagueiro Mikael. O Mikael, zagueiro que estava fora dos planos do Abel Ferreira, acertou com o Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. O que eu apurei é que é um empréstimo de 1 ano com opção de compra. E aí foi se falado muito, qual é o valor dessa opção de compra? E essa opção de compra, pelo que eu apurei, é maior do que o Palmeiras pagou para contratar o Mikael junto ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, que foi mais ou menos 5 milhões de dólares. Então, essa opção de compra que o Inter Miami vai ter no contrato é maior que 5 milhões de dólares. Só não sei o valor ao certo, ainda estou apurando. Pesou muito o desejo dele de atuar junto com o Lionel Messi nos Estados Unidos. E a proposta financeiramente foi melhor para o Mikael, que tinha outras procuras no mercado. Então ele estava fora dos planos do técnico Abel Ferreira, então foi emprestado por uma temporada ao Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. Mas Bruno Andrade, o zagueiro está saindo, então o Palmeiras ele vai contratar um outro defensor. Nós já falamos aqui o nome do Nino, mas é uma negociação difícil de se acontecer. Um outro nome que você apurou é do Adrielson. É isso mesmo, Andrade? Então me dá mais detalhes, se tem esse interesse, se é uma negociação que está em andamento, é possível de acontecer, me dá mais detalhes sobre isso. Adrielson no Palmeiras, Bruno? Já que o assunto é zagueiro e vocês falaram mais cedo aí que o chat está eufórico, hoje a minha caneca é do Schalke 04 da Alemanha. E a pergunta que fica é: qual foi o primeiro brasileiro a jogar no Schalke 04? É um zagueiro. O primeiro que acertar no chat aí vira amigo no Close Friends do Felipe no Instagram. Tem gente então, querendo, quem acertar primeiro, vamos nessa. Boa. Sobre o Adrielson, depois eu jogo a bola para vocês aí, porque eu sei que vocês também têm mais detalhes. Aliás, foi uma apuração nossa nos últimos dias, ou pelo menos de ontem para hoje. O que eu consegui, enfim, do meu lado, é que o Palmeiras consultou. O Palmeiras fez uma consulta em relação ao interesse, se o Adrielson tem vontade ou não em voltar ao Brasil agora, e o preço do Adrielson. O salário é caro, mas caro mesmo é para o Al-Ahly do Emirados Árabes libertá-lo. Eu ouvi que não vai abrir negociações por enquanto abaixo dos 10 milhões de dólares. Na cotação atual, 54,5 milhões de reais. É mais um nome bem observado, ou pelo menos consultado nos últimos dias pelo Palmeiras. Não custa lembrar, o Nino, durante muito tempo, encabeçou a lista de alvos prioritários. Continua lá, inclusive. A questão é que o Zenit continua fazendo jogo duro para negociar o Nino.
Aliás, basta ver aí a dificuldade que o Cruzeiro tem enfrentado para contratar o Gerson. O Zenit é dos clubes mais complicados, enfim, para vender ou emprestar jogadores. O Palmeiras consultou muito rapidamente, também falamos sobre isso, no Custa Reforçar, o Ibáñez, brasileiro do Al-Ahly da Arábia Saudita. A questão é que ele já está no processo de renovação contratual com o Al-Ahly e era mais caro ainda. Se eu não me engano, a nossa informação ia ali ao encontro dos 25 milhões de euros. Então, do meu lado, e até acho que vocês aí também têm mais informações, é que, por enquanto, o Adrielson não passou de uma consulta. Mas é um Palmeiras urgente, com urgência atrás de um zagueiro, porque já olhava como lacuna, mesmo tendo o Mikael à disposição. Não tendo o Mikael à disposição, a urgência passa a ser maior, evidentemente. E assim, o Adrielson é um jogador de 27 anos, vai fazer 28 em março. É um jogador que, obviamente, foi campeão pelo Botafogo, é um jogador que tem uma experiência e tudo mais. Mas o que eu ouvi do Palmeiras é que, assim, o Bruno trouxe a informação de que houve uma consulta. Quando eu fui falar com fontes lá do Palmeiras, tiraram completamente o peso de que seria algo que viraria uma negociação ou que viraria algo do tipo assim, vamos para cima, vamos contratar e tudo mais. O que me disseram foi, o Palmeiras recentemente liberou o Naves, que é muito jovem, né? E o Naves está muito bem. Tem o Benedetti, que é jovem. O Mikael foi uma experiência que não deu certo de um jogador que já tinha uma certa idade, que já era experiente. O Gomes já é um jogador que também já tem uma idade, tem toda uma história. Então, assim, o que a fonte deixou bem claro para mim é que, assim, não seria um jogador perto dos 30 para essa posição. Tá. Seria mais para rejuvenescer o setor, seria assim. Não vou dizer que vai contratar um moleque jovem de, sei lá, de 21 anos ou 19 anos. Sim. Mas, por exemplo, o Vitão, quantos anos tem o Vitão? O Vitão tem 25. Vitão tem 25. O Nino. O Nino tem os seus 26, 27. Então, assim, mas o Adrielson também tem 27. Mas, assim, entre o Adrielson e o Nino, capitão numa conquista de Libertadores, junto com o Felipe Melo, lá os dois levantaram a taça, tá num outro estágio. E assim, aí vamos falar de bola, não é crítica ao jogador, mas vamos falar de bola. O Nino tem muito mais bola do que o Adrielson. Sim. Tem muito mais bola. Vamos pensar o Ibáñez, jogador que teve convocação para a seleção brasileira. Então, assim, o perfil que o Palmeiras realmente se interessa para abrir uma negociação é um pouco diferente do Adrielson, então por isso me tiraram um pouco o peso quando eu falei se haveria alguma conversa, qual era o status da situação do Adrielson no Palmeiras. Então foi mais ou menos nesse sentido. Não, perfeito. Então, atualizando a busca do Palmeiras por um zagueiro, só uma pincelada aqui. Posso complementar sobre isso rapidinho? Claro, Bruno Andrade. Depois? Você tem total liberdade aqui. Não é isso, não passou por enquanto de uma consulta, o termômetro do Hernan é exatamente esse, o mesmo serve por enquanto para o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o Vitão para o Flamengo, aquela concorrência grande, disputa grande, enfim, o Flamengo conseguiu ter mais sucesso na contratação do Vitão. O Adrielson é outro nome bem visto nos bastidores do Cruzeiro, sem negociação por enquanto, sem oferta, mas enfim, é o Adrielson sendo consultado aí por clubes do Brasil. E depois eu digo pro Luiz Bratti. O Luiz Bratti foi o primeiro a dizer que o primeiro brasileiro a defender o Schalke 04 foi o Alcides. Muita gente falou aí do Bordon, do Naldo, é bem verdade, também jogaram no Schalke, mas vieram depois. Então o Luiz Bratti é o Felizardo, que será amigo no Close Friends do Felipe no Instagram. Depois chama o Felipe no inbox, que ele passa maiores detalhes. Cuidado que saber do meu Close Friends não pode vazar, tá? Tem que manter no sigilo as coisas aqui. Para. Ó, o chat tá perguntando... Palmeiras não para em Marlon Freitas e prepara chapéu para contratar Savarino do Botafogo. O titular do Botafogo pode ser um reforço do Palestra para a temporada de 2026. O Palmeiras está em busca de um reforço para o meio-campo ofensivo. Abel Ferreira quer um jogador que possa ocupar a função de Veiga e ser um jogador criativo para o ataque palmeirense neste ano. Alguns nomes vinham sendo especulados para esta janela de transferência, mas de última hora um possível reforço ganhou força no Verdão. Estamos falando do meia venezuelano Savarino.
De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, do canal do YouTube Canal do TF, o Palmeiras entrou forte na briga para contratar o craque venezuelano que é titular do Glorioso. O jogador tinha negociações avançadas para trocar o alvinegro carioca pelo Fluminense. Mas nas últimas horas, o Alviverde Paulista entrou forte no páreo pelo jogador. É importante destacar que os dois clubes têm boa relação e fizeram uma negociação recentemente. O Verdão comprou Marlon Freitas, outro meio-campista titular do Botafogo nesta janela de transferências. Para Abel Ferreira, além da qualidade de Savarino, também joga a favor do venezuelano o entrosamento que ele já teria com o volante Marlon Freitas, e isso poderia ajudar o time na formação de uma trinca com Andréas Ferreira. Ele realmente pode ser negociado pelo Botafogo e agora com o Palmeiras na briga com o Fluminense. Nos próximos dias, teremos um desfecho para saber onde ele irá jogar, mas o Palestra está ganhando força para ser o destino do jogador. É importante destacar que Savarino também já teve seu nome especulado no Grêmio e no Corinthians nessa janela de transferências, mas acabou não avançando com nenhuma das equipes e agora o Verdão quer o jogador.